Meu nome é Alexandre, sou nascido em Formiga. Pelo meu lado familiar materno é que eu tenho essa ligação, há talvez quase 2 séculos com essa região, né? E daí veio essa origem da família, da minha mãe. Chegou até o José Bernardo de Faria, que é meu bisavô, que tem essa ligação com a ferrovia, que trouxe a ferrovia até Formiga. O José Bernardo de Faria ele trouxe muitos benefícios para a cidade. Ele calçou várias ruas, ele ajardinou a Praça da Matriz, ele colocou água nas casas, que era tudo nas bicas, né, na cidade, né? Ele trouxe luz elétrica e trouxe a ferrovia. Isso parece hoje pouca coisa, mas na época era muita coisa, porque era tudo muito isolado, né? Não existia nada disso. A ferrovia deu vida na região, né? Quando o meu bisavô, o Zé Bernardo de Faria, ele trouxe uma ferrovia que saía do estado litoral, do estado do Rio, né? E trouxe ela até aqui, inaugurou a estação em 1905, chamava Estrada de Ferro Oeste de Minas. E depois ele também trabalhou nesse processo para continuidade, né? Aí daqui, sentido Arcos, né? Que o trecho parece que terminava próximo de Guatama, né? Numa estação antiga que tem lá até hoje, que chamava Estrada de Ferro de Goiás, né? E meu pai, apesar de ser de Minas Gerais, não era de Formiga, ele veio aqui em Formiga visitar um irmão que casou com uma moça daqui, conheceu minha mãe e quis casar. Aí meu avô era muito rígido, pai da minha mãe, só deixava ele casar se ele viesse morar aqui. E aqui era difícil emprego na época. Aí ele veio, né? E esse irmão do meu avô colocou ele na Rede Ferroviária Federal. E ele trabalhou na Rede Ferroviária Federal até aposentar. No primeiro momento, ele foi gerente do armazém da Rede Ferroviária. Era um armazém regional da rede aqui, porque a cidade tinha pouca estrutura. Então montava seu armazém. Com o desenvolvimento da cidade, não foi mais necessário o armazém, fechou seu armazém da rede. Eu cheguei a conhecer, eu era menino, e ele foi trabalhar na área administrativa. Posteriormente, eu me formei em eletrônica e o meu primeiro emprego foi em metrô. Eu tive o privilégio de acompanhar meu pai em várias coisas. Então, meu pai ia muito em Belo Horizonte por causa do trabalho administrativo e minha avó paterna morava no Rio. Quando a gente ia visitar a minha avó paterna, nós íamos de trem, chamava Vera Cruz, era um trem noturno. E esse trem me deixou recordações, porque era um trem, para mim, já era mais antigo, né? Então você ficava em camarotes, né? Não ficava em bancos, né? Aí tinha o vagão restaurante. Aí eu, como era o filho mais velho, eu ia pro vagão restaurante tomar guaraná. E meu pai, provavelmente, uma cervejinha. E aqui em Formiga, todo domingo pela manhã, eu saía com meu pai, ele me levava, era um ritual. Eu ia tomar um guaraná num bar que tinha dentro da estação. E ali os trens, eu entrava nos trens, como ele era funcionário da rede, o maquinista puxa aqui, aí buzinava, né? Então isso ficou na minha cabeça. Vai para frente, o trem andava, eu assustava, entendeu? Então essas recordações eu tenho, né? Eu frequentei muito ali a estação quando criança, né? E também durante a semana, meu pai trabalhando, eu ia muito lá, né? Eu gostava de ir lá, eu ia ali visitar o pessoal trabalhava com a manutenção, com a serraria, tudo ao lado ali. Então aquilo para mim é interessante. Então eu tenho essas recordações interessantes. Como meu pai era da área administrativa, sempre que tinha alguma festa, alguma comemoração, algum aniversário, ele era convidado e a gente ia na casa do engenheiro. Na minha lembrança de criança era um negócio fantástico, né? Porque Formiga era uma cidade muito pequena, a gente vivia numa situação assim, muito ainda simples, né? Naquele década de 60, tudo ainda era muito simples, né? Embora eu já conhecesse Belo Horizonte, Rio e tudo, mas aqui para Formiga aquilo era um negócio muito legal, porque era uma casa grande, bonita, parecia um palácio na minha cabeça, né? Tinha um jardim muito bonito, onde tinham plantas aquáticas, tinham peixes, né? Nos laguinhos, né? Então eu gostava muito de ir lá, e tinha uma piscina, né? A casa que tinha piscina era rara naquela época, a gente não conhecia muito. Para mim também é uma coisa que marcou bastante, essas idas, essas festas na casa do engenheiro, né? Por essa ligação familiar, né, do meu bisavô, do trabalho do meu pai, desse tio-avô, eu tenho essa ligação emocional com a ferrovia e com a estação. Outra coisa, por exemplo, eu ia muito lá na estação ver a chegada de circo.
o circo chegava pelo trem. Aí meu pai falava, ó, vai chegar um circo lá. Ah, é? Que hora? Mais ou menos tal hora. Eu ia para lá ver o circo chegar. Aí descia os elefantes, os bichos, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí eu gostava de ver o pessoal descarregar, porque ali onde tem hoje aqueles galpões ali era um depósito, né? Eles descarregavam a mercadoria do trem, punha ali e as carroças pegavam, né? E como na época do armazém da rede levava-se muita coisa dali para o armazém também, né? Tinha os carroceiros que trabalhavam para o armazém da rede. Então eu gostava de pegar carona e dirigir a carroça, né? Coisa de menino, né? Então é assim, aquilo ali para mim é uma recordação de infância, né? Sempre que eu vou lá, eu fui lá tem 10 dias. Eu fui lá. Nessa eu vou sempre.